A gente segue por aqui no All News, gente, trazendo um caso extremamente grave que entra na editoria de absurdos até que a gente traz aqui no nosso All News. Uma delegada recém-empossada foi presa em São Paulo hoje durante uma operação do Ministério Público por suspeita de advogar para o PCC, para o primeiro comando da capital. De acordo com a investigação, a delegada Laila Lima Ayub mantinha vínculo pessoal e profissional com integrantes da facção criminosa. Ela também é suspeita de ter exercido irregularmente a advocacia ao atuar em audiências de custódia na defesa de presos ligados a organizações criminosas, apesar de já ocupar o cargo de delegada. As reportagens aqui do UOL, nossa equipe está tentando entrar em contato com a defesa da Laila para trazer o lado dela dessa informação, mas só reunindo aqui o caso um pouco mais, a delegada ela tomou posse no dia 19 de dezembro do ano passado em uma solenidade no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo daqui de São Paulo. Na ocasião, de acordo com imagens que foram publicadas nas redes sociais dela, ela estava acompanhada do namorado, que se chama Jardel Neto Pereira da Cruz, que é conhecido como Dedéu. Ele que é apontado pelas autoridades da região norte do país como integrante do PCC e um dos chefes do tráfico de armas e drogas em Roraima. A pedido do Ministério Público, a Justiça decretou a prisão temporária dela e do namorado também, casal então que é investigado pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Além dos mandados de prisão, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo e também de Marabá, no Pará. Mais um caso escandaloso para a gente entender por aqui. Temos o prazer de receber a doutora Ivana David, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado aqui de São Paulo, tão entendedora do PCC. Doutora, agradeço demais sua presença com a gente aqui no All News. Pelo que entendi, pelo menos foi rápido que se descobriu essa ligação dela no PCC, né? Ela foi empossada, então, como delegada em dezembro e agora essa revelação em plena sexta-feira. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que nos acompanham aqui. Pois é, né? Essa é a prova que o crime organizado cada vez mais audacioso. Ela já era investigada. Na verdade, o MP do Pará já tinha investigação dentro da estrutura do crime organizado no Pará. E aqui é interessante, sabe, Natália, que o Pará é um dos estados onde o PCC tem controle. O estado do Nordeste, os estados do Nordeste, normalmente o Comando Vermelho é que tem controle. Lá é o PCC. E o Dedéu, namorado dela, da então ex-delegada, agora está com carreira suspensa, né, é a liderança daquele estado. Então, dentro da investigação do Ministério Público de lá, né, ele já tinha levantado a presença dela, comunicou o Ministério Público daqui de São Paulo, o GAECO, né, os GAECOs se conversam, e, com a ajuda da Corregedoria da Polícia Civil, se identificou que ela, né, poderia estar envolvida dentro daquela organização criminosa, praticando, inclusive, crime de lavagem de dinheiro aqui. Já teriam adquirido uma padaria aqui na Zona Leste para lavar dinheiro, e ela também teria praticado a advocacia administrativa, já que, como delegada aqui, está impedida em advogar. Então, essa troca de informação, né, essa troca de conhecimento, de inteligência nessas investigações, tanto das polícias quanto do Ministério Público, de forma concreta, conseguiu identificar uma, então, advogada, né, que estava, né, atuando como integrante do PCC, dentro dessa organização criminosa que ela foi, que é suspeita, e já o crime organizado, né, com os seus passos dentro da estrutura do Estado. Esse é o grande desafio que nós temos enfrentado diuturnamente nas carreiras. Doutora Ivana, bom dia. Sakamoto aqui, obrigado pela presença. Esse desafio, né, a gente tem visto ao longo do tempo, não estou falando que foi este caso especificamente, mas o que a gente tem visto é o primeiro comando da capital bancar, inclusive, faculdade de direito para pessoas que vão se tornar advogadas, ou pior, fazendo concurso público para entrar ou na magistratura, ou no Ministério Público, ou para a própria polícia, ou seja, integrando o sistema por dentro, hackeando o sistema para que funcione de acordo com as suas necessidades. E aí, como é que a senhora vê a possibilidade de combater isso? Como é que isso vem sendo combatido? Ou seja, esse processo do PCC ir arregimentando, treinando, colocando gente em postos-chave. Como é que a sociedade, o Estado brasileiro pode combater isso?
Pois é, Sakamoto, isso que você coloca é o ponto hoje nevrálgico de todas as carreiras, né? Principalmente as carreiras no âmbito jurídico. O PCC, e a gente consegue acompanhar isso, Sakamoto, eu não sou ninguém para falar de máfia perto do Dr. Walter, que foi meu professor de processo penal e tenho muito orgulho disso, né? Ele está, né, nesse caminho, né, de passos próximos a uma pré-máfia e até a uma máfia. E essa singularidade é o que diferencia uma organização criminosa de uma máfia. Esta simbiose do crime com o Estado. O PCC, Sakamoto, você sabe mais do que eu no que tange a essas notícias, tem inclusive a sintonia dos gravatas, né? Ele tem dentro da estrutura orgânica dele uma divisão ou um departamento só de advogados. Então ele sempre, isso a gente vê eu nos processos e nas investigações, investindo, né, principalmente em jovens, né, que vão estudar em faculdades, em universidades, tanto de direito, contabilidade, agora em tecnologia, para que depois disso esse indivíduo formado venha a participar daquela organização criminosa, como uma espécie de contraprestação, né? E isso tem deixado todos nós no sistema de justiça devidamente em alerta. Por quê? Porque nos concursos, quando você vai policiando e vai administrando e vai fazendo um estudo daquele concursado, né, você tem que identificar. Graças a hoje, né, a essas investigações, essa troca de informações, e a gente vê o governo federal, de alguma forma, tentando, né, colocar isso numa estrutura única, essa troca de informação e a troca de informação só vem através, né, dos ministérios públicos e das polícias que alimentam esse sistema, chegar a uma candidata que passou no concurso, mas que era do Pará, ela foi policial militar no Espírito Santo. Aí ela foi para o Pará, lá advogava no estado do Pará, prestou concurso para São Paulo e só então, com esse cruzamento de investigação, se chegou à pessoa dela. Foi investigando o Dedéu, liderança do PCC no Pará, que o Ministério Público do Pará identificou a então hora suspeita de integrar a organização criminosa. E isso, para nós, é trabalhar com inteligência e contra-inteligência. E isso é o investimento que as carreiras têm feito e as polícias também têm feito. Por isso, importante, né, um único ente somando, guardando, trocando essas informações. O país é continental, né? Cada estado tem uma polícia, tem um Ministério Público, tem a sua estrutura de defensoria e outras carreiras que interessam ao crime organizado, e por isso hoje nós estamos nessa situação de caça ou de informação, ou tecnicamente falando, de inteligência e contra-inteligência para chegar, né, ou pelo menos se aproximar de identificar a organização criminosa já dentro do Estado. A gente vê que o crime organizado, Sakamoto e Natália, ele tem cada vez mais avançado para dentro do Estado, seja nas licitações, seja no serviço público e agora nos cargos públicos. Doutora, eu queria... Pode ir, Ronilson. Sim, bem rápido. Ampliando um pouco. Primeiro, boa tarde, Ronilson Pacheco aqui. Obrigado, doutora Ivana. Ampliando isso um pouco para, acho que você falou um pouquinho, né, terminou sua resposta mais ou menos assim. Para além do PCC, né, o tamanho desse desafio, porque enquanto eu lia a matéria, né, eu tomava conhecimento da matéria, eu lembrava, por exemplo, da surpresa, né, do envolvimento do delegado aqui no Rio, né, eu estou no Rio, o Rivaldo Barbosa, se eu não me engano, no envolvimento, né, com o assassinato da Marielle, né, a surpresa que foi, era um personagem que estava um pouco fora do radar e as investigações foram chegando nele e sendo um pouco mais surpreendente. Então, só conectando essas duas histórias, né, dessa presença do crime organizado dentro do Estado, mas também como se
como ele se elabora a partir do próprio Estado, né? Como esse processo de inteligência, de expertise, de comunicação, de investigação, como você vê que é possível para além do PCC, porque está de olho no PCC, que é uma organização criminosa, o crime organizado já está no radar, mas que vai para além disso, né? Essa delegada não é um caso isolado, como investigações, inteligência, como evitar, como prever, como combater essa apropriação, né, que o crime organizado formal e informal, dentro e fora do Estado, consiga se valer dessas autoridades, né, policiais, legais, para fortalecer os seus interesses. Nilson, isso é um desafio e quando a gente estuda crime organizado, dentro dessa sua estrutura por atividade, a gente tem exatamente o que nós chamamos, o que eu pontuei, da simbiose com o Estado. Que leia-se, chama-se corrupção. A simbiose do crime com o Estado chama-se corrupção. É uma porta do Estado que está aberta, quiçá encostada, que o crime organizado enxerga, né, e por ali ela vai entrando. No caso do Rio de Janeiro, a gente tem um desafio maior ainda, que é a milícia. E a milícia, eu como juíza e estudiosa, vejo com olhos bem piores, porque a milícia ela é o agente do Estado que tergiversou e passou para o lado do crime. Esse é um grande desafio que a gente assiste em todas as carreiras, porque quem trabalha, né, no âmbito processual penal criminal, seja no segmento de investigação, né, de segurança ou de justiça criminal, você trabalha muito perto do crime, né? Você está dentro, em algumas oportunidades, dentro de uma estrutura criminosa e você tem essa proximidade. O crime organizado se aproveita dessa proximidade, né? E quando não usa uma forma ardilhosa, no caso de mulheres que são cooptadas pelo crime organizado, envolvendo até sentimento, vida amorosa, é muito comum você ver hoje uma mulher ser arrastada para a organização criminosa porque ela é envolvida emocionalmente com o líder da organização criminosa, você tem a mesma porta de entrada, por exemplo, com aquele indivíduo que não está feliz, que ganha mal, que tem lá seus motivos, que logicamente nunca vai justificar, né, se tornar um corrupto, que escolhe, né, o lado do crime organizado, porque o crime organizado ele paga mais, ele te estrutura financeiramente melhor e ele faz uma escolha. A milícia, ao nosso sentir, ela é pior, porque a milícia, via de regra, os integrantes, eles eram da estrutura do Estado e passaram, né, para a estrutura criminosa. Como combater isso é um problema que tem no mundo inteiro, mas, ao nosso sentir, esse é o desafio do Estado, é trabalhar de forma preditiva. O Estado ele tem que estar antes do crime, em todos os segmentos que o crime tem. Ele tem que chegar antes que uma mulher seja violentada, ele tem que chegar antes de um crime de roubo e ele tem que chegar antes da corrupção. Esse é o exercício, essa é a imposição que nós temos no sistema de justiça e no sistema de segurança. Isso é capacitação, isso é política pública, isso é investimento, né, nas nossas polícias para que elas possam, e coloco aí o Ministério Público como um grande player na investigação, né, chegar antes, né, descobrir, né, entrar nessas organizações criminosas e, de alguma forma, evitar, né, que o crime organizado avance pelo Estado. Quando isso não acontece, ele tem que fazer como a Polícia Civil de hoje, da Polícia Civil de São Paulo e os Ministérios Públicos fizerem, tirar imediatamente aquele integrante, né, que galgou um cargo de Estado de forma criminosa. Ivana, acho muito interessante quando a senhora traz essa explicação para a gente. Me lembra, inclusive, um pouco da fala de ontem do presidente Lula durante a posse do novo ministro. Acho que no pano de fundo de uma série de notícias que a gente está trazendo tem o foco na crise de confiança nas instituições. O presidente falava sobre o caso do Banco Master, também sobre a Operação Carbono Oculto, para dizer que a política de segurança pública do governo vive um bom momento. Quando a gente fala de PCC, a gente vê tanto o envolvimento na
na economia formal, que chocou tanta gente de um tempo para cá com as notícias, agora também crime organizado nas carreiras públicas que a gente analisa aqui. Queria uma fala da senhora em torno da parte da justiça, da segurança pública, o que podemos ver em torno da confiança da população quando vê o crime, então, se filtrando também nos cargos públicos. Se a gente puder trazer um pouco de exemplos, inclusive da atuação dessa delegada que a gente está trazendo aqui, o que uma pessoa que consegue se infiltrar assim uma carreira pública consegue trazer de contribuição tão forte para o crime? Acho que é importante a gente traduzir um pouco isso aqui para entender do que a gente está falando, né? Natália, o ponto crucial é que o indivíduo que é, né, um funcionário público, por exemplo, um indivíduo que está dentro do Estado, né, consegue trazer para o crime a coisa mais cara que hoje nós temos, que é a informação e a contra-informação. Então, você imagina, vamos colocar o exemplo de hoje, da prisão de hoje, um integrante da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a maior polícia desse país, um estado com 46 milhões de habitantes, uma polícia com uma estrutura gigantesca, né? Ela, dentro de uma delegacia, tomando conhecimento, por exemplo, de uma investigação no combate ao PCC, que é o Estado do Dedéu, que é a organização criminosa que o Dedéu domina lá no Pará, e a organização criminosa que tem um domínio total no Estado de São Paulo. Então, essa policial, ela poderia, o tempo inteiro, né, trair o Estado de São Paulo, as investigações, tudo que demanda uma investigação de uma organização criminosa, em prol de passar a informação lá para o seu namorado, seu marido, né, que é um integrante do PCC no Pará. E dele, logicamente, ele já está num nível maior dentro da organização criminosa, essa comunicação, obviamente, seria, entre aspas, vazada. Então, nós aqui do Sistema de Justiça autorizamos uma investigação, interceptação telemática, uma busca e apreensão, e ela, né, passaria todas essas informações para a própria organização criminosa. Porque é isso que a gente percebe, e vou ampliar um pouco aqui, em todos aqueles integrantes que, não raras às vezes, a gente consegue identificar numa investigação. É aquele indivíduo passando para a organização criminosa informações. Nós já tivemos casos aqui em São Paulo, e vocês já cobriram isso de forma muito, muito clara, de estagiários no Ministério Público que com senha conseguem acessar processo. O que eles querem é a informação antecipada. Eles querem saber da quebra de sigilo bancário, eles querem saber da quebra de sigilo fiscal, eles querem saber da busca e apreensão, eles querem se antecipar ao Estado, né, para que de alguma forma ele evite qualquer tipo de sanção ou qualquer tipo de conduta, até mesmo de prisão. É isso que o crime organizado quer. O governo federal, pela primeira vez, e coloco isso porque sou juiz há 35 anos, né, ele está, de alguma forma, assumindo que existe organização criminosa. Na verdade, são 90 organizações criminosas no nosso país. Nunca se falou tão abertamente como falamos hoje, né? Sempre se tentou evitar. Até 5, 6 anos atrás, nem se falava em PCC, existia um certo milímetro ou um certo preconceito que não se falava. O Estado de São Paulo foi o último estado, por exemplo, a mandar cúpula do crime organizado para o Presídio Federal. O Estado de São Paulo sempre achou que ele era suficiente, que ele não precisava de Presídio Federal. E isso, na história, nos levou até onde nós vivemos hoje. A maior organização criminosa nesse país, um único estado da federação que tem o domínio de uma organização criminosa. Então, isso de você ter um governo que assume, para nós que trabalhamos no sistema de justiça e enfrentamos o crime organizado há mais de 25 anos, já é um ponto diferencial. Nós temos crime organizado no nosso país e nós precisamos enfrentar o crime organizado, né? Existe lei para isso, capacitação dos policiais, uma estrutura jurídica, aí sim dentro do Ministério Público e Segurança, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, promotores com atribuição de investigação, para que de alguma forma, não seria tola nem ingênua de achar que nós vamos acabar com o crime organizado, mas pelo menos o Estado tomar, né, a força, ou pelo menos retomar toda essa estrutura, todo esse território que o crime organizado já tem no nosso país. Doutora, se o Sakamoto e o Ronilson não quiserem fazer uma pergunta nova, eu queria só ir um pouco para fora na linha de uma reflexão que a senhora trouxe. No intervalo, quem estiver acompanhando a gente na TV, a gente segue pelo YouTube.
Agora sim, no intervalo, doutora, o fim da sua fala me lembrou um trecho que eu ouvi de uma entrevista do ministro da Defesa, José Múcio, ontem com a Miriam Leitão, e uma conexão interessante da pauta internacional com a nacional e a importância do combate às facções frente à situação que a gente está tendo na América Latina e as ameaças de Donald Trump. A gente vê que muito da argumentação se dá em torno do narcoterrorismo que ele coloca para colocar, e o ministro diz como isso é uma vulnerabilidade, como o investimento em defesa, que era a pauta que ele estava colocando no momento, era necessário não só para a questão local, mas a gente trazer como defesa da soberania o combate às facções criminosas, uma vez que o domínio de territórios por outros tem sido usado como álibi para potências estrangeiras. Queria ouvir sua análise com essa conexão também, se concorda com a fala do ministro e como que a gente pode juntar as pontas aqui. Pois é, Natália, é um momento nevrálgico ao nosso sentido. Para quem acha, né, que, por exemplo, a nossa divisa, e o Brasil ele tem, no que tange a crime organizado, um desafio geográfico, um desafio territorial. Né? Nós somos de 12 países, nós temos 10 países que são nossas fronteiras. Dessas fronteiras, 17 mil quilômetros, tem 30 fronteiras, que é uma rua, né? E desses 10 países, 3 são os maiores produtores de droga do mundo, né? Com um interesse, né, de narcotraficância no nosso país, que serve de corredor para essa droga ir embora, como também é o segundo maior país consumidor de cocaína. A gente só perde dos Estados Unidos. Então, esse ponto nevrálgico, nosso território geográfico, é importante. Eu tive em Roraima, em Rondônia também. Rondônia, hoje, a gente já tem presos do trem de Aragua dentro da carceragem daquele estado. Nós já temos, então, uma organização criminosa internacional em 4 estados da federação, até em Santa Catarina, eu tenho preso de trem de Aragua. Quando o ministro coloca essa preocupação, né, é uma preocupação que, ao nosso sentir, encontra, né, respaldo nos fatos que nós temos enfrentado. Né? Eu não acredito que, por enquanto, pelo menos por tudo que a gente acompanha, né, que os Estados Unidos faça com o Brasil a mesma coisa que ele fez com a Venezuela. É outro país, é outro perfil, é uma outra estrutura. Nós não nos comparamos com a Venezuela, né, que é um país muito diferente do Brasil. Mas quando ele coloca essa preocupação, eu acho que ele encontra respaldo não só nos conhecimentos, né, que ele tem específico da pasta dele, mas em toda essa estrutura que nós estamos vivendo, onde o Brasil, né, hoje é um grande player, que possui a 8ª maior facção criminosa do mundo, né, e que pode, de alguma forma, importar, né, nesse perigo de fronteiras tão sensíveis, não tão porosas como nós temos. E a fala dele encontra respaldo não só fático, né, como nos estudos que a gente tem feito dessa facilidade de entrar no Brasil, né, e, de alguma forma, atuar criminosamente no nosso país. Esse eu acho que é um desafio de fronteira. Aliás, é uma cobrança que todo mundo sempre fez. Né? As nossas fronteiras são desafiadoras. Com certeza. Doutora Ivana, queria agradecer demais a presença com a gente aqui no All News de hoje. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho. Agradeço. Tchau, tchau. Obrigado. Só para a gente virando a pauta aqui também, rapidamente, Ronilson e Sakamoto, queria te ouvir um pouco, Ronilson, nessa pauta que a doutora traz aqui agora. Então, é um desafio imenso a gente falando aqui de uma vulnerabilidade tanto interna quanto internacional. Como que a gente pode ver o momento e com a análise da fala de ontem, então, do presidente Lula, de que estamos num bom momento para a segurança pública, para a política de segurança pública, em torno das ações que o governo está fazendo e conseguindo se colocar numa relevância nesse lugar? Eu acho que muito mais do que as decisões, as ações que o governo está fazendo, eu acho que são os debates que o governo tem levantado em torno da PEC de segurança, a PEC da segurança,
Eu acho que a conjuntura internacional forçou uma discussão mais aprofundada, discussão que vai, né, já vai e volta muitas vezes, a gente sabe, a eterna discussão sobre as nossas fronteiras, fragilidades, por onde entram, né, drogas e armas, é, um debate que já é feito há décadas, né, por organizações de direitos humanos e de especialistas em segurança pública, sobretudo em grandes operações espalhafatosas nas periferias, nas favelas, atrás de armas que não foram feitas lá, que não nasceram lá, que vieram e que entram, sobretudo, muito, né, a partir das nossas fronteiras, assim como grande parte das drogas, etc. Então, um debate que sempre vai e vem, agora numa conjuntura muito mais intensa, muito mais aprofundada, forçada, né, pelas declarações e as escolhas políticas do presidente Donald Trump. Mas é um bom momento de debate, é um ano eleitoral, a segurança pública assume um protagonismo enorme no debate, né, público, no debate popular do dia a dia, mas também no debate político, e o governo tem feito tem tomado essa frente, né, desse debate, não só com a proposta da PEC da segurança, mas de repensar, de fato, do que é preciso, necessário, inteligente ser feito para tornar o Brasil um país mais seguro, sobretudo a partir do controle das suas fronteiras.